Boa noite, graça e paz. Vamos para mais um vídeo à luz da Bíblia e da missão, porque Deus permite adversidades em nossa vida. Nós temos experimentado nesses últimos anos muitas adversidades, diferentes coisas que a gente não esperava que fosse acontecer, tem acontecido, como a Covid e tantas outras questões. Mas, para nós compreendermos o que de fato é o sofrimento, a adversidade, e entender que Deus permite isso na humanidade e também na vida dos cristãos, nós precisamos ver na perspectiva de Deus. Ver na perspectiva de Deus é ver na perspectiva de Jesus Cristo. Porque Jesus, muitas vezes, ele fugia do sofrimento. Sofrimentos desnecessários para Jesus, ele saía de perto deles, ele desaparecia, como certa vez que estavam perseguindo ele, queriam matá-lo, ele desapareceu do lugar. E outras vezes Jesus ele ia de encontro ao sofrimento. Quando ele estava para ser preso, ele foi para o monte orar, o pessoal o prendeu, e ele foi de encontro à cruz para morrer. Então Jesus ele tinha uma ideia diferente. Ele não, às vezes ele fugia e às vezes ele ia de encontro ao sofrimento, porque ele sabia o propósito dele. Então, para a gente compreender sobre o sofrimento, nós precisamos compreender a vida de Cristo e o que ele deixou escrito nas Escrituras. Bom, primeiramente o sofrimento ele é uma consequência do pecado e é comum a todas as pessoas. Todos os personagens bíblicos passaram por adversidades. Este é um jeito de Deus nos ensinar sobre a cruz de Cristo e sobre perder para ganhar, sobre esse princípio perder para ganhar, morrer para viver e ser confortado mesmo em meio ao desconforto e aos importúnios e sofrimentos da vida. Não é? O conforto e o livramento eles são apenas parte da intenção divina para a humanidade e para os cristãos. A outra parte dessa intenção é nos preparar para que a gente possa realizar a missão de Deus. Deus, queridos, ele não vê o nosso sofrimento. Deus, ele sofre conosco. Ele é Emanuel, ele é Deus conosco. Ele está conosco no meio do nosso sofrimento. E isso é muito confortante e isso nos traz força para que a gente possa vencer as adversidades. A diferença, não é, para a gente perceber, né, as aflições na perspectiva de Deus, ela pode ser determinada pela nossa reação. A nossa reação de gratidão, de fé, de confiança no amor de Deus, de confiança no propósito de Deus para com as nossas vidas. Nós precisamos ser gratos a Deus quando nós passamos pelas aflições. Ele permite isso porque ele tem propósito, porque ele visa nos disciplinar, ele visa aprofundar o nosso relacionamento com ele, o nosso relacionamento com a palavra, ele visa nos limpar, ele visa nos dar vida, né? Porque Deus ele é bom, a despeito de qualquer coisa. Vamos saber por que Deus permite que passemos por aflições. Primeiro, Deus vê as aflições como uma forma de nos disciplinar porque Ele nos ama. O texto de Hebreus capítulo 12, versículos 7 e 8 diz: Pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? Mas se estáis sem orientação, sem correção, sem disciplina, da qual todos têm se tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Então Deus ele vê o destino eterno da nossa alma e não somente o corpo, por isso ele nos disciplina. A nossa tendência é sempre errar, desviar, afastar, viver independência de Deus, e por isso ele nos disciplina. Então nós devemos sempre perguntar, mediante as adversidades, mediante as aflições, Deus, o que o Senhor está corrigindo na minha vida? Eu sei que o Senhor está corrigindo alguma coisa, o que? Você só precisa saber o que Deus está corrigindo. E você deve também demonstrar para Deus que você é grato a Ele pela disciplina. Você é grato porque você é filho, e o filho é disciplinado. Em segundo ponto, Deus ele permite as adversidades para que aprofundemos raízes nele e na sua palavra. O texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 8, parte B, diz: E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Isto é a realidade de quem confia em Deus. Quem confia em Deus não vai recear o calor, seja da perseguição, seja da adversidade, ou seja da aflição, né? Ele não vai se afadigar, ele não vai se estressar. E ele vai continuar dando fruto. Então Deus permite essas adversidades para nos manter perto dele e dependentes dele. Para sermos profundos na nossa comunhão e não superficiais.
Quando vêm as aflições, nós vamos depender mais de Deus, nós vamos confiar mais nele, vamos buscá-lo com mais intensidade. Então, se você mantiver os seus olhos na palavra de Deus, você vai experimentar o propósito dele. E o propósito dele está descrito aí no texto de Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Primeiro, você será capaz de manter sua confiança nele nos tempos difíceis. Você será como uma árvore plantada junto às águas. Você vai ter raízes profundas. Não vai andar temeroso. Não vai viver afadigado e sobrecarregado. E você vai continuar dando fruto mesmo nos tempos difíceis. Terceiro, Deus permite as crises e aflições para nos limpar e para darmos mais fruto. Em João capítulo 15, versículo 2 diz: toda árvore em mim que não dá fruto, a tira. E toda aquela que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Então Jesus foi muito claro. E o que Jesus queria dizer com isso? Que ele iria usar as adversidades, as aflições, não é, para nos purificar. Nós precisamos desse tipo de disciplina, desse tipo de purificação do Senhor. Nós precisamos ser purificados e limpos continuamente, porque o nosso coração ele é enganoso, ele se afasta de Deus com facilidade. A nossa alma ela se corrompe facilmente. As nossas emoções, o nosso coração, às vezes se acoberta de amargura, de ressentimento, pelo que as pessoas nos fazem. Então nós precisamos ser limpos continuamente pela palavra de Deus e também por meio das aflições. Deus nos limpa porque tem um propósito missionário de salvar e edificar vidas através de nós. Por isso ele permite essas crises e aflições. Quarto, Deus permite o sofrimento e a tristeza para nos dar a vida. Em 2 Coríntios 7,10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, o que esse texto ensina? A vida cristã ela é um paradoxo. Você precisa perder para ganhar, morrer na carne para viver no espírito. Isso, de certa forma, é um sofrimento, é uma adversidade, não é? E Deus ele permite para nos levar ao arrependimento e à salvação. Ele permite tudo isso que temos falado, crises, adversidade, sofrimento, para que a gente venha se arrepender e ser salvo. Não é? Então as tristezas vindas das adversidades, segundo Deus, elas sempre produzem vida, vai produzir vida para a gente. Então se você mantiver os seus olhos em Cristo, entenderá como Deus usa as tristezas e sofrimentos em sua vida para te edificar e para usá-lo para salvar vidas. Bom, para a gente concluir, é muito importante a gente entender que Deus permite essas aflições e adversidades, né, acima de tudo, porque Deus ele vê o bem eterno da nossa alma. Ele não vê apenas o bem temporário do nosso corpo, da nossa vida material. Deus ele nos ama e tem propósito missionário para todos nós. E para ele nos usar nesse propósito, ele precisa nos testar nossa fidelidade, testar o nosso compromisso com ele, se a gente está disposto de verdade a alcançar os perdidos, a orar por eles, a interceder por eles, a servi-los. Então Deus permite essas adversidades porque ele tem propósito missionário. Porque ele planeja nos aperfeiçoar na paz, na justiça e na obediência. A Bíblia diz que Jesus ele foi aperfeiçoado na obediência pelo quanto ele sofreu, pelo quanto ele padeceu, pela quantidade de aflições que ele passou. Então, se nós queremos ser aperfeiçoados na paz, não é fugindo da paz, não é fugindo das situações adversas que nós vamos ser aperfeiçoados na paz. Se nós queremos ser aperfeiçoados na justiça, não é simplesmente negando, né, fugindo das injustiças que a gente vai ser aperfeiçoado. Na verdade, é durante essas aflições que nós seremos testados. E Deus, então, ele planeja nos aperfeiçoar em tudo isso. Os sofrimentos são parte da cruz de Cristo, do poder de perder para ganhar. Então, os sofrimentos são parte da cruz. Tomar a cruz significa sofrer e morrer para si mesmo. Não tem como negarmos essa realidade. A intenção de Deus é que tenhamos gratidão no sofrimento e não pelo sofrimento. Deus não deseja o sofrimento de ninguém, ele não quer. Isso foi uma consequência do pecado, mas Deus está tirando vantagem desse sofrimento por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e nos dando poder para ser gratos no meio do sofrimento, mas não pelo sofrimento. As adversidades nunca são castigos de Deus, mas são disciplinas de Deus em amor,
Então Deus não castiga os seus filhos, mas ele disciplina e disciplina em amor. A gratidão, ela reduz ao nível que é suportável todo o sofrimento que a gente experimenta. Se nós formos gratos a Deus, o sofrimento vai ser reduzido ao nível que nós venhamos a conseguir suportar e estar satisfeitos em Deus. Então, sujeitar-se à disciplina de Deus, a essas adversidades e sofrimentos, vai liberar em nossa vida a graça de Deus, o poder de Deus e o propósito de Deus para cada um de nós. Então, nas adversidades, Deus, ele não olha apenas o nosso sofrimento, ele não fica de longe observando que a gente está sofrendo, mas ele sofre conosco, ele está conosco, ele é Deus conosco no meio do sofrimento. Eu espero que esses textos e esta conversa com você possa lhe abençoar, lhe edificar, para que você possa servir a Deus e servir as pessoas de uma maneira mais consciente e no poder e na graça de Deus. Até o nosso próximo vídeo, que Deus te abençoe. E o nosso desejo é que você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Deus te abençoe.